Chegando agora à parte final do estudo de Daniel, capítulo 9, nós vamos estar lendo o versículo de número 20, que nos diz assim: Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Então nós temos aqui a resposta de Deus através do anjo, que veio mais uma vez a Daniel, como tinha vindo lá no princípio do livro. Gabriel, que ele chama de varão, um anjo de Deus, e traz a ele a resposta. Diz aqui que Gabriel, logo no princípio da oração, ele foi enviado para fazer entender o sentido, para que Daniel pudesse compreender a palavra. Realmente, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus dentro da sua palavra, dentro dos seus mandamentos, dentro da sua luz, dentro da sua direção, entender o sentido da palavra de Deus, todo o céu se move para responder esta oração. E é exatamente neste sentido que no versículo 23, Gabriel diz assim: No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Agora, com o nosso estudo, se você tem acompanhado os nossos estudos bíblicos, você já sabe por que é que Gabriel disse para Daniel que ele era muito amado. O que fazia de Daniel ser muito amado por Deus, pelos céus? Nós já sabemos. Daniel tinha a palavra de Deus e desejava, acima de tudo, guardar a palavra de Deus. Daniel buscava a Deus, buscava conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Daniel buscava Deus à frente, acima de todas as coisas. Além de tudo, sobretudo, Deus. Quem tinha a resposta na fé de Daniel, no coração de Daniel, era Deus. Como Daniel buscou a Deus de todo o coração e buscou dentro da palavra os seus mandamentos para os guardar e cumprir e obedecer, o anjo recebeu a indicação, a ordem: vai a Daniel, porque Daniel é muito amado. Então, não há mais dúvida, não há mais por que demorarmos a interpretar este texto. Nós já sabemos, no momento em que Daniel ama a palavra de Deus, Daniel quer guardar a palavra de Deus, Daniel quer glorificar a Deus, o Pai o ama, ele é amado de Deus. Aquele que ama a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus e a pratica, este é amado de Deus. Então Daniel é muito amado. Daniel tem um propósito muito forte
de guardar a palavra de Deus, de obedecer a Deus. Nós temos vivido essa experiência em nossa vida, estamos aqui também para testemunhar cada vez mais, para falar, para continuar falando sobre isso, de que no momento em que desejamos a Deus e amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos a sua palavra e buscamos a Deus, Deus abre os céus e se revela a nós. Deus fala conosco, Deus toma a nossa vida, Deus vem habitar em nós, Deus está aqui, Deus fala conosco. Exatamente o que aconteceu na vida de Daniel. Quando a palavra de Deus diz assim, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é a certeza, a prova de coisas que nós não vemos. Quando Deus fala, exatamente o que acontece com a palavra de Deus. Deus dá a promessa pela palavra que deve ser recebida pela fé, por uma certeza, por um amor, por uma convicção de que Deus é bom, de que Deus é fiel, de que Deus fará, de que Deus é digno de confiança, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, de esperarmos em Deus, de confiarmos em Deus, de aguardarmos na palavra de Deus para nós, nas promessas de Deus. Então, nessa hora, nós somos amados por Deus. Foi o que faltou ao homem e à mulher ali no Jardim do Éden, porque eles tinham a palavra de Deus para guardar pela fé. Eles ouviram a palavra de Deus, que eles teriam o fruto da árvore da vida, mas não deveriam comer do outro fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não tiveram fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, para guardarmos e executarmos e esperarmos em Deus e vencermos o mal, vencermos a mentira, vencermos o diabo e comermos do fruto da árvore da vida. Esta é a fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no amor de Deus. Confiança em Deus, isso é fé. Mas quando o homem e a mulher dão ouvidos ao diabo, eles dão ouvido à mentira. E eles seguem o que o mundo oferece, aparência. O fruto tinha aparência, era bom aparentemente para ser comido. Ele dava soberba, dava conhecimento. Eles teriam então poder para ser iguais a Deus. Davam soberba da vida, presunção, se elevarem, coração se elevar, orgulho, mentira, condenação do diabo. Então, a fé é a humildade do homem e da mulher que andam confiando nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Estes são amados por Deus. Abraão foi amado por Deus, que Abraão creu nas promessas de Deus, obedeceu a Deus, obedeceu a palavra de Deus, confiou em Deus, estava pronto a realizar o que Deus lhe estava mandando. Tem em relação ao seu filho, em relação a deixar a sua terra, Abraão creu em Deus. E nós devemos crer na palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus está dizendo que Daniel creu em Deus. Daniel creu na palavra de Deus. Por isso, Gabriel diz: Daniel, tu és muito amado. Então toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, porque Deus é justo. Deus vai cumprir. Se Deus falou que se desobedecessem a Deus iriam morrer, o homem e a mulher passaram a morrer, a morte física. Então, o corpo que é pó volta ao pó. E Deus é justo. A sua palavra deve ser cumprida. Você tem um mandamento de Deus para cumprir, é toda a palavra de Deus. Nós temos instruções, ensinos, amar a Deus, amar ao próximo, perdoar, agir com misericórdia, praticar o bem, obedecer a Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus, servir a Deus. Nós temos os mandamentos do céu para a terra, nós temos que fazer a vontade de Deus se cumprir, assim na terra como no céu. Se não for cumprida, haverá
punição. 70 semanas, uma geração irá estar recebendo esta punição para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Então haverá sim expiação contra o mal, contra a iniquidade, contra a prevaricação contra a palavra de Deus. O prevaricar é receber uma mensagem de autoridade, uma ordem superior e deixar de executá-la e trair a confiança do superior. É agir contra o Estado, é agir contra a nação, é agir contra Deus, prevaricar contra uma ordem de Deus. Buscar o seu interesse em vez de buscar o interesse da glória de Deus, que é o interesse da vida coletivo da nação, e trazer a justiça eterna. Trazer então a verdade, o bem, a palavra de Deus sendo praticada na terra como no céu, e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então, além da obra, além do material, além da obediência a Deus, além da palavra de Deus, da letra, nós temos aqui a promessa espiritual, o batismo com o Espírito Santo também em Daniel, quando ele diz selar a visão e a profecia, mostrar que Deus fala, que o Espírito Santo nos batiza para que a gente possa receber a palavra de Deus e termos autoridade para pisar na cabeça do diabo e não darmos mais ouvido às mentiras do diabo, mas vencer o mal, vencer o diabo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, a fé na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É quando recebemos o que está escrito aqui, a profecia, a revelação, a visão, a palavra de Deus, e nós praticamos, nós vencemos o diabo quando a palavra de Deus é poderosa em nossa vida, é operante. E isso só acontece se tudo que nós temos falado aqui se cumprir. O batismo de arrependimento com água e o batismo com o Espírito Santo acontecer na vida do povo, da terra, do povo de Deus. Então nós temos aqui a vitória sobre o mal, a vitória do povo de Deus, cheio do Espírito Santo, e ungir o Santo dos Santos, e viram o Cristo que batiza com o Espírito Santo. Ungir, quando ele então recebe a unção, recebe o poder, recebe a autoridade, ele é declarado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o penhor da nossa herança celestial se manifesta através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da promessa. Nós sabemos que temos relação com o céu, que Jesus levou o nosso nome, há um novo nome escrito na glória, o nosso nome já está sendo apresentado diante de Deus, confessado por Jesus, diante do Pai, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Esta é a unção de Deus. Não podemos iniciar nenhum trabalho, nenhum ministério, nenhum projeto, seja de discipulado, seja de evangelismo, seja o que for, qualquer trabalho, em nome do Senhor Jesus nessa terra, não devemos, não podemos, temos um mandamento para não iniciarmos se não formos revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo. Precisamos sim ser batizados com o Espírito Santo. Aqui está o cumprimento desta palavra: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Isso é o batismo com água, isso é arrependimento, isso é confissão, isso é anunciar um novo propósito, um novo coração, receber um novo coração do Pai e ter os mandamentos de Deus em nossa vida, selados, nosso coração,
agora circuncidado, a circuncisão do coração para obedecer a Deus e não à vontade do homem, não à vontade da carne, não à vontade humana, mas sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que nos dirige em toda a verdade, nos guia em toda a palavra, nos faz lembrar de tudo que o Senhor Jesus tem nos falado e nos ensinou, e nos guiar neste caminho estreito, mas caminho de bem-aventuranças, de vitória, de alegria no Senhor, da glória de Deus resplandecendo sobre nós, a luz do Senhor brilhando sobre nós, a palavra de Deus, a verdade de Deus iluminando esta terra. Que venha sobre nós a glória de Deus, que venha sobre a nossa nação, que venha sobre toda a terra a glória de Deus, a unção e ungir o Santo dos Santos, o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor Jesus. Esta mesma palavra que nós encontramos em Daniel, nós vamos ler lá em 2 Crônicas 36, a partir do versículo 15, que diz assim: E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então aqui está exatamente a palavra de Deus, mais uma vez. O que aconteceu lá no princípio, o que os homens fizeram com a palavra de Deus, o homem e a mulher, é exatamente isto que o povo de Israel está repetindo. O primeiro casal desprezou as palavras de Deus, escarneceu da palavra de Deus, zombou da palavra de Deus. Ouvir uma cobra e acreditar mais nela do que em Deus é zombar, é menosprezar, é desprezar. Isso se repete, continua se repetindo sobre a terra. Este é o pecado, esta é a iniquidade, esta é a transgressão, pecar contra o Senhor, pecar contra Deus, pecar contra a sua palavra, menosprezar, desprezar a palavra de Deus, desprezar os profetas de Deus. Se alguém aparece dizendo que foi batizado com o Espírito Santo, que o Senhor falou com ele, falou na nuvem, disse: eu te escolhi porque eu tenho me agradado de ti, tu irás anunciar a minha palavra e eu serei contigo. Quando, por exemplo, eu venho contando estes testemunhos, é bem provável que a este testemunho não queiram dar ouvidos, mas dão ouvidos se for um benefício próprio, se for trazer alguma coisa ao coração egoísta, um coração perverso, a um coração que deseja apenas as coisas deste mundo, para satisfazer o seu ventre, as suas concupiscências, as suas vontades, são cheios de avareza e não querem aceitar o bem, não querem aceitar a glória de Deus na vida de ninguém, com medo que esta vontade de Deus venha perturbar os seus interesses, venha atrapalhar os seus lucros e os seus desejos de conquista deste mundo. Nós vemos ali Jesus chegando no seu ministério ali no Evangelho de Marcos, e logo que ele começa a pregar, os demônios saíam e vinham ao seu encontro e diziam: Filho de Deus, que temos nós contigo? Vieste aqui nos perturbar antes do tempo? Vem aqui nos incomodar com a palavra dos céus, com a palavra de obediência a Deus, aguardar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Isto incomoda os desejos do diabo, os desejos do mundo, as concupiscências, a busca desenfreada apenas pelos prazeres e satisfação material deste mundo da carne. Então se sentem tremendamente incomodados e preferem menosprezar, preferem virar as costas e dizer que não acreditam ser de Deus, não acreditam que Deus está presente neste mundo, e tentam então rejeitar os profetas de Deus. Por isso Elias é perseguido, por isso João Batista é morto,
ao anunciar também a vontade de Deus, a anunciar a Cristo, a palavra de Deus. Por isso Cristo é crucificado, é morto, por isso os apóstolos são perseguidos. A palavra de Deus é perseguida. A palavra de Deus diz que, como aconteceu com Esaú e Jacó, o filho carnal, material, a carne, persegue o filho espiritual, aquele que tem o desejo dos céus, a glória de Deus, da bênção do Pai, a bênção espiritual. Este não é compreendido. Esaú escarnece de Jacó. Esaú despreza a bênção do Pai, a bênção espiritual, troca por um guisado, por um pedaço de carne preparado, assado pelo cheiro da carne. Esaú troca a bênção espiritual, porque um pedaço de carne cheiroso para o carnal vale tudo, vale muito mais. E onde está a bênção espiritual? A bênção espiritual está na fé. Não se vê, não se sente o cheiro, não se toca, não se usa aqui os nossos sentidos carnais, materiais, mas usa-se a fé. E Jacó usou a fé e creu em Deus e buscou a Deus, buscou a bênção de Deus. E Deus o escolheu. Deus escolheu Jacó e Deus rejeitou a Esaú. E Deus tem nos escolhido, Deus tem nos ungido, Deus tem nos batizado com o Espírito Santo e com fogo. Deus tem nos dado o seu Espírito. Deus habita em nós. Jesus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Porque é real, é verdade. É verdade. O reino de Deus é verdade. O reino espiritual é verdade. Que Ele está aqui é verdade. Que Ele está entre nós. Que o Espírito de Deus se move em nós. Que o Espírito de Deus habita em nós. Como a palavra de Deus diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isto é real. Deus é real. Não é um sonho. Não é uma fantasia. Não é uma história elaborada por homens. É real, é verdade. O Espírito de Deus se move em mim. O Espírito de Deus habita na minha vida. E aqui nós temos esta promessa de Deus, mas também dizendo que os homens, mesmo recebendo a luz, preferiram as trevas, amaram mais as trevas. Então escarneceram dos profetas de Deus, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Exatamente aqui a narração de 2 Crônicas a respeito do momento que vivia Daniel. Daniel estava ali na Babilônia até que o reino da Pérsia tomou posse do reino da Babilônia, conquistou a Babilônia, e no período então do reino da Pérsia cumpriu-se essa palavra, que diz assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, 70 anos já foram citados por Jesus, já foram citados por Daniel, já foram citados por Jeremias, e agora nós temos aqui em 2 Crônicas também
fazendo menção aos 70 anos, a geração da purificação, até que venha o Espírito, até que seja derramado o Espírito. Quando é derramado o Espírito Santo, é tempo de restauração, é tempo do novo de Deus. Novo Espírito vos darei, para que agora vocês andem nas minhas leis, guardem os meus sábados, me obedeçam a minha palavra. Este é o tempo da restauração de todas as coisas. É aquele tempo que também os apóstolos perguntaram: Senhor, será neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Que haverá este retorno à Torá? Que a obra de Deus voltará a Jerusalém? Jerusalém voltará a ser o centro da obra, da palavra de Deus, da revelação de Deus, da profecia? Não Roma, não Nova York, nem São Paulo, nem Londres, nem Paris, mas Jerusalém. E eles já sabiam desta promessa, relacionada ao derramamento do Espírito Santo. Então, é essa promessa de retorno a Jerusalém, essa promessa que Jesus diz, que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se cumpra o tempo. Acabou o tempo, Deus sabe o tempo, Deus dirá. Pode ser agora, pode ser nessa geração, pode ser até 2040, 70 anos de 1967, 1970 aproximadamente, da volta de Jerusalém, da volta de Israel, após a Guerra de 6 Dias. Israel, que já havia sido novamente instituída como nação, voltou a ter a administração de Jerusalém após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Então, nós estamos também trabalhando nestes estudos com esta palavra, com esta possibilidade dos 70 anos, mais uma vez, se cumprirem, desta geração que Jesus disse que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. E nós estamos aqui nos referindo a esta profecia a respeito de 70 anos, uma geração após o tempo dos gentios pisarem Jerusalém ter acabado, do tempo da restauração de Jerusalém, tanto material quanto espiritual, precedido por arrependimento, por choro, por confissão, pelo Yom Kippur, por oração, quebrantamento, louvor, propósito renovado de glorificar a Deus e assim ser derramado o Espírito Santo de Deus sobre Jerusalém. E aí volta a Jerusalém ser o centro da obra de Deus. Isso só acontece quando o Espírito Santo é derramado e as pessoas daquele lugar são batizados com o Espírito Santo. Então a palavra de Deus está ali através do Espírito Santo. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Este é o último versículo de 2 Crônicas. Então, este é exatamente o cumprimento da palavra que Gabriel deu para Daniel, ali em Daniel 9. Nós estamos aqui lendo a descrição do cumprimento da palavra de Deus dada a Daniel. Nós vemos que começa com o arrependimento de Daniel, com a oração. Ele compreende a palavra que Deus havia dado ao profeta Jeremias. Ele pede perdão pelo povo, ele assume uma função sacerdotal. Essas coisas precisam acontecer para que venha a cura, venha a confissão, a justiça de Deus se cumpra e o povo de Deus que se chama pelo seu nome lá nas terras onde eles estavam vivendo, abandonados, desolados, assolados, eles ali se arrependem, se humilham, voltam-se para Deus, renovam o propósito de guardar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus,
e Deus os restaura. Deus os batiza, os enche, dá novamente o Espírito Santo, eles se renovam, revestem-se de força e voltam para a sua terra. E precisam ter uma renovação constante, um reavivamento espiritual, uma renovação espiritual para continuarem guardando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus e humilhando o diabo. Quem deve ser envergonhado é o diabo, nunca a palavra de Deus. O grande pecado é sermos prevaricadores, desobedientes à palavra de Deus, é zombarmos de Deus ao recebermos a sua palavra e darmos ouvido à palavra da serpente, do diabo, do mentiroso, do enganador, nos deixarmos seduzir, enganar, mas o Espírito Santo nos dá autoridade, o Espírito Santo nos dá vitória, nós pisamos na cabeça da serpente e o Senhor nos dá vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar aqui hoje o nosso estudo e já temos aqui preparado o texto de Jonas, do profeta Jonas, onde mais uma vez nós teremos aqui a revelação de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família em nome do Senhor Jesus.